partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus, com Irmã Eliana e Ana Ariel. Oi, gente linda! Mais um programa Caminhando com Jesus. Para você que está em casa, pegue a sua Bíblia, sua palavra de Deus, aquela que você abre ao acaso no dia a dia para falar com Jesus, e estude com a gente hoje Efésios 1. Vai passando lá para frente, tá mais para o finalzinho, para quem está acostumado, fica logo depois de 2 Coríntios, então já passando Coríntios, vai indo, lá no finalzinho, Efésios 1, é o tema que a gente vai trabalhar hoje. Para você que está em casa, você pode acessar pelo 0 operadora 11 2457 7000, 2457 7000, ou entrar no portal mundomaior.com. Lá toda a grade da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova estão disponíveis. O tema de hoje é como descobrir quem somos e por que vivemos. Então, Paulo, segundo os ensinamentos de Jesus, em Efésios, traz para a gente esse entendimento. Imagina que lugar de prazer emocional, de emoção, você poder dizer para o outro: eu sei quem eu sou, eu descobri quem eu sou, eu entendi porque eu vivo aqui nesse planeta escola. Quanto prazer e quanta alegria em comungar com Deus. Nesse texto lindo de Efésios, em um certo momento, ele vai falar sobre sermos predestinados, ou seja, está no nosso destino viver para Jesus. Faz parte de quem nós somos viver e falar do Pai que está nos céus. Então, nesse instante, abre a sua Bíblia, seja ela católica, evangélica, ecumênica, abre a sua palavra de Deus em Efésios 1, para que a gente possa estudar esse ensinamento de prefácio e saudação, as bênçãos de Deus em Cristo, que esse autor vai trazendo na nossa redenção. Aqui usa uma palavra que eu acho lindo, redenção, ou seja, eu de novo me rendo, eu de novo tenho a ação, redenção, de me render a Deus, de dizer: Pai, estou aqui, vem me buscar. E esse lugar tão lindo e tão sagrado com Jesus. Eu te convido para acessar esse lindo lugar. Tem uma música da nossa Casa Espírita que fala: vou caminhar com Jesus, vou encontrar. Mais uma semana e mais um encontro, com grande alegria em nossos corações. O nosso boa tarde, semanalmente caminhando com Jesus. Esse programa é infinito no nosso coração, sempre vamos descobrindo dimensões que não esperávamos. Um grande abraço a você, um grande abraço a essa rede da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, aos nossos queridos irmãos das Casas André Luiz, a todos aqueles que estão nesse barco, que estão nesse mar, que se aventuram na divulgação da palavra espírita cristã, baseada nessa literatura maravilhosa dos espíritos, dos santos espíritos de Deus, daqueles que realmente tiveram contatos e conviveram com a sua mediunidade ostensiva. Nós levamos adiante o legado daquele que nos trouxe uma plataforma de salvação, um caminho paulino, como de Paulo nessa terra brasileira, lá nos idos de 1910, aquela criança nascendo na manjedoura humílima de Maria João de Deus como seu pai. Ó Deus, assim, agradecendo esse legado, agradecendo o legado da FEAL, das Casas André Luiz, de toda a história que passou, dos nossos antepassados, porque a árvore que não, ou a semente que cai da árvore e que será igual àquela árvore, dará os mesmos frutos. Não honrar o seu legado, suas raízes, será como folhas ao vento. Nós não conseguimos entronar uma realização maior na Terra se não honramos as nossas raízes. Então aqui estamos nós honrando as raízes de Allan Kardec, e aqui no Brasil, daquele que viveu o Espiritismo à luz do Evangelho de Jesus, que reuniu não só ciência, investigação, teoria, mas a prática cristã, reuniu fé e obras. É a grande discussão. Aqui em Efésios, nós temos inclusive uma passagem muito usada por alguns seres que interpretam a seu favor para coibir a obra. Há uma passagem aqui em Efésios 2, talvez no próximo encontro a gente até fale um pouco sobre isso, para que a gente supere
Tiago vem com a sua grande epístola e fala o que é fé sem obras e nós podemos dizer que são obras sem fé. Obras sem fé são os interesses egoísticos, as obras nas ciências, na filosofia, as obras nas artes econômicas, as obras manufaturais, as obras cultura, qualquer que sejam sem fé e sem o reflexionar ou refletir sobre o corpo social como um todo, sobre o outro e a história do mundo em si, é um corpo fraturado. Efésios, né, foi onde Paulo viveu alguns anos de sua vida, em Éfeso. É lindo, ali também passou Maria, nossa querida Maria, Mãe Santíssima, também Maria Magdala, fugiram das perseguições aos cristãos, indo para esse lugar maravilhoso. E lá então ele viveu, e lá então ele fundou comunidades, ele está escrevendo justamente as comunidades que ele fundou em Efésios, né, nesse espaço maravilhoso. E ele está vivendo um momento de muita crise, de muita dificuldade, de formalismo religioso, e é uma epístola para vencer, superar o formalismo religioso. E aqueles que ficaram na ligação só com a obra, só com a manifestação exterior da obra, sem mudança íntima, sem reforma interior, sem contatar Deus, se perderam de Deus. E para isto, o que acontece quando a gente se perde de Deus? A gente precisa de fórmulas para chegar até Ele, porque a gente não tem mais Ele dentro de nós. Então, a pergunta hoje que nós deixamos para você, e também com nossa Ana Ariel, e ela vai cantar no final como prece, Vou Caminhar, foi feito por uma criança, uma menina de 12 anos, tocando um violino. E no banho, foi caminhando. Pense, uma criança de 12 anos, uma menina, eu lembrei-me, né? Sempre me lembro quando eu lembro dela, e lembrei-me agora também, que Maria foi apresentada também, fez a sua unção, vamos dizer assim, ao templo, com 12 anos. 12 anos o Cristo também. É a idade em que nós entramos no mundo da fé, em que somos recolhidos e chamados para o mundo da fé. E ela fez essa canção na sua inocência, na sua pureza. É muito grande, muito bonito. Marina Malgeri, violinista, atuante em nossa casa, é a filha do Malgeri, Francisco Malgeri, que às vezes se apresenta aqui conosco, está em nossa comunidade até hoje. Se você assiste às nossas lives, às 20 horas, lá na nossa irmã Eliana, nesse canal, vocês vão vê-la tocando, o seu esposo é trompetista, os filhos, eles fazem uma bandinha pequena, tem um canal com ela e o esposo e os filhos tocando e brincando com música, tem 3 meninos, enfim, uma vida ligada a Deus, não tirou Deus, não abandonou, ela levou consigo, né, trouxe para a contribuição da fé. Essa é a questão, a grande questão vivida em Éfeso. São momentos muito delicados e dolorosos que se encontram ali vivendo naquele momento, né? Paulo cura, ele diz, estamos diante de um corpo fraturado. O que é uma fratura? É bem isso mesmo. O que é uma fratura? É uma quebra. Você não anda se você tiver as pernas fraturadas. Você não se move, não se locomove, você fica imóvel. Então, a nossa pergunta hoje para você é: como descobrir quem somos e por que vivemos? É uma frase de Paulo em uma das traduções, que eu gosto muito de traduzir, da tradução, porque ele fala isto: foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que somos. Não é caminhando com Jesus? A doutrina espírita não nos chama justamente para caminhar com Jesus, mas como vamos descobrir quem somos e por que vivemos se não pensamos em Cristo na hora em que fazemos esta avaliação? Hoje a nossa problemática é a avaliação. Eu preciso avaliar o meu Cristo interno, onde anda, como está. Eu preciso avaliar o meu ser crístico. Ele está vivente realmente em mim? Eu realmente estou em contato com Deus? Silêncio, faça. Olhe para isso, porque é isso que ele está dizendo aqui. Foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos a esperança nele, muito antes. Olha que coisa bonita ele diz aqui. Muito antes. Vejam que belo. Ele tinha planos de nos dar uma vida gloriosa, que é parte do propósito geral que ele está executando em tudo e em todos. Olha que lindo. Eu não preciso me preocupar com o meu próximo, porque Cristo está preocupado com ele.
Às vezes a gente fica justificando uma série de atos nossos de inibição do nosso mergulho na fé por causa de fulano, beltrano, ciclano. Onde eu estou vivendo Cristo realmente? Não, Cristo está cuidando dele. Eu ouvi de uma mãe nas filas, como vai seu filho? Ah, está lá na unidade prisional. Foi o melhor lugar que Jesus achou de pô-lo. Lá ele já avançou, primeiro ele se rebelou, e ódio, e raiva, mas Cristo foi trabalhando, agora ele já está dentro do grupo de estudo lá dentro do Evangelho. Não, irmã, Cristo sabe o que faz, Jesus sabe. Então, essa fé genuína que a população mais humilde tem, será que nós temos? Será que nós sabemos vivê-la? Se você faz parte desse corpo humilde e singelo, não deixe que nada te abale, não deixe que nenhum intelectualismo te tome, que nenhum raciocínio te invada. É uma questão de fé. Ninguém pode entrar. Você é livre, livre, livre. Nada mais te ata. Nada mais, a não ser o amor. Amor é laço que une. Se você desunir isso, fraturar esse corpo de sua relação com Deus, de sua relação com Jesus, você fraturou sua fé. E para consertar isso? Leva tempo, muita dor, dói, precisa pôr pinos, precisa operar. Vocês já viram como é que se faz quando fraturamos algo? Porque é o osso. Nós estamos tratando da parte óssea do nosso ser, da sustentação do músculo, da carne, do pelo, sabe, da pele. Veja como sério é nós substituirmos isto aí na nossa vida como felicidade. Nós não podemos jogar no ombro do outro a questão da nossa felicidade. Do esposo, da esposa, do filho, da filha, do mundo, do programa, do governo, do papa, do pastor. Não. Tem um pedaço aqui que Paulo fala, não somos nada. Quer ver? Vou ler para vocês, já mais para frente. Ele disse assim, nossa, é assim até de chocar a gente, porque ele fala isso. Não, acho que aqui no 1 mesmo ele disse, quer ver? Foi em Cristo que vocês, depois de ouvir a verdade e crer nela, ao encontrarem a mensagem da salvação, foi nele que se acharam em casa, livres. Olha que coisa, entregues com a assinatura e o selo do Espírito Santo. O selo da parte de Deus é a primeira parte do que está por vir. Um lembrete de que vamos receber tudo o que Deus tem preparado para nós, uma vida cheia de louvor e glória. O que Paulo está dizendo aqui para nós? Nós não precisamos de nada. Deus ressuscitou Cristo dos mortos, entronizou nos céus, diz o estudioso aqui, deu-lhe todo o poder e preenche o mundo com sua presença. Não precisamos esperar que algo adicional aconteça para que possamos viver alegre confiantemente. Não podemos deixar de ser o povo que Deus nos chamou para ser, esperando que chegue algo extraordinário que faça a nossa vida diferente do que ela é. O extraordinário já veio. Nós não ficamos nos iludindo e buscando o extraordinário, nos preencher de coisas que parece que, sabe, você fica comprado por esta sedução. Isso já está debaixo das asas daquele que disse, Jerusalém, Jerusalém, quanto quis te colocar sobre as minhas asas e agasalhar-te de toda dor. Ainda temos muito que aprender, diz esse estudioso, mas há muito tempo para isso. O mais importante é que o dom já nos foi dado. Não é algo que precisamos esperar. Em Cristo temos tudo de que precisamos para ter uma vida de fé em Deus e para ter um amor ativo em relação ao próximo. E temos tudo isso agora. Isso tinha se perdido em Efésios. Vou passar aqui, essa é a nossa abertura, esse é o tema de hoje que nós vamos conversar sobre ele com muito carinho. Eu vou passar aqui para os comentários da nossa querida Ana Ariel, que também é uma comentarista, não é só uma apresentadora, né? Convidada para algumas questões. Ela realmente traz contribuições, a gente agradece o carinho dos seus horários, de poder estar conosco. E bem-vinda, Ana Ariel. Ficamos muito felizes de sua participação. Queridos, até já. Oi, gente linda. Estou aqui emocionada com a nossa querida irmã Eliana, pensando profundamente do quanto esse lugar da alma de estar fraturado, né? Ela disse, assim como os ossos se fraturam e muitas vezes não se recompõem,
e aí precisamos colocar um pino, uma placa de aço cirúrgico, tem um lugar da nossa alma que também se fratura do nosso amor com Deus, se fratura do nosso amor com a relação homem-mulher, se fratura e se decepciona com a relação com os pais, com os filhos. Né? Honrar pai e mãe é tão sagrado, tão belo, tão importante. Quantas relações estão fraturadas, ou seja, se você, como diz Chico Xavier, né? Pisa no coração e coloca de volta no peito. Não é mais o mesmo. Então é lógico que aquela pessoa que te feriu, ela não vai trazer para tua alma, para tua vida, uma confiança inquebrantável, porque algo se quebrou, algo se fraturou. Mas este pino, esta placa cirúrgica que a irmã trouxe como exemplo, ele serve para os momentos em que a gente ama muito. Eu posso amar, como a irmã disse num programa recente, eu posso amar o alcoólatra, consciente que ele é alcoólatra. Eu posso amar o outro nos seus defeitos, amar um filho doente. Quantos de nós ama incondicionalmente? Mas esse incondicionalmente pode estar, nesse momento, fraturando o seu coração. E uma vez que tem essa ruptura e essa fratura, como disse essa mãe sobre esse filho, está lá no sistema prisional sendo cuidado por Deus. Nessas rupturas que a vida nos traz, em circunstâncias acima do nosso poder e do nosso controle, nesse momento que a gente está rendido por Deus, né? Dizendo, Deus, estou aqui, estou em suas mãos, estou rendido, olha para mim. Tanto faz se é uma gaiola de ouro ou se é um sistema prisional. Estou rendida nesse momento. E Deus, minha alma está fraturada de ti, está saudosa. E assim como Jesus recebeu o cirineu que o ajudou a carregar a cruz, me envie, me solde, me remende, coloque ali os pinos e placas cirúrgicas necessárias para que eu me fortaleça de novo e esteja contigo, Senhor. Essa passagem linda, na versão de estudos, como diz a irmã, mais intelectual e menos amorosa, que eu leio, ela diz a frase que eu acho mais bonita. Nele quem, né? Nele Jesus, digo, na qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, ou seja, da glória divina. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, e quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, que é a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, ou seja, quando eu também, após ouvir a palavra do evangelho, também creio, fomos então selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Olha só, é como você penhorar uma herança até o resgate da sua glória. Então Deus nos empresta para esse planeta de expiação e prova, que é a Terra, para que a gente, penhorado, viva a experiência. Mas a gente não pode esquecer de onde a gente veio. Vamos pegar essa imagem, trazida tão belamente em Efésios. Quando eu deixo uma joia penhorada em uma casa de penhor, eu tenho apreço por ela. Eu não vendi, eu deixei ali em troca de dinheiro naquele momento. Mas eu quero voltar para buscar. Deus, de alguma maneira, nos penhora para esse planeta de expiação e prova, mas a gente sabe que é um empréstimo, que essa matéria é um empréstimo, que a gente tem uma casa, que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, que existe um lar. Então, para quem está sozinho sem um companheiro, para quem está sozinho sem saber o que vai comer na próxima refeição, para quem está sozinho porque perdeu a pessoa mais amada, existe um lugar que é junto à direita do Pai. E nesse lugar sagrado, nas moradas do Pai, nesse jardim fechado e cuidado pelo Cristo, nesse lugar existe uma espera. É um resgate da sua propriedade.
e em louvor da sua glória. Então, nós somos propriedade de Deus, somos parte dele. E isso dá uma alegria imensa, porque se eu sou parte de Deus, se eu pertenço a ele, metade do caminho já se foi. Acho que eu vou deixar essa reflexão hoje, irmã. Como é bom se sentir propriedade de Deus, como é bom se sentir parte do Pai, dá vontade de caminhar até ele, encontrar com ele, louvar a ele. Que palavras lindas. Sim, como o médico coloca os pinos na fratura, nós somos chamados para sermos esse médico na nossa eclésia e na primeira eclésia, que é a nossa família. É muito lindo pensarmos assim, porque geralmente quando falamos de dons, de fé, a gente vai para o externo. Parece que é só lá onde tem o templo. Passamos séculos, 20 séculos. Será que não bastam? O grande poeta T.S. Eliot escreveu nos Estados Unidos, né? Grande poeta. 20 séculos se passaram. Nós temos informação, mas não vida. Nós temos muita informação, muita teoria, mas não prática. 20 séculos nos trouxeram para perto da morte e do pó, e não da vida. Aqui, Paulo está ainda nos remanescentes, no nascimento das comunidades. Então, elas estavam em seu lar, por exemplo, a de Lídia. A gente sabe que aqui em Éfeso também nós temos Lídia caminhando aqui, e a grande vendedora de púrpura. E a primeira comunidade cristã surgiu na sua casa, no Cristo na casa dele, Pedro na sua casa. Se formos verdade, está passando aquele grande filme The Chosen, assistam. O Cristo vivia pelas casas. Eles iam perambulando e visitavam as casas. Nós perdemos este evangelho do caminho pelas casas onde vamos. Nós temos uma vida social cheia de rótulos, de protocolos. Os judeus não têm esta vida cheia de protocolos. E eles propõem, Paulo não tinha, os cristãos da primeira era não tinham. A vida deles era realmente sempre em comunhão, lendo a palavra, estudando a palavra, vivendo a palavra, respirando a palavra. E tudo bem que eles, por que dizem que os judeus são ricos, eles conseguem, como se chama, proliferar, né? Até viver no deserto, fazer o deserto de um Éden, como está escrito no profeta Jeremias. Porque todos os bens que eles produzem voltam para a comunidade, são pensados para a ajuda ao outro, dentro da ordem da ajuda. A palavra caridade, segundo o Dr. Gabriel Cozen, é a palavra mais usada, é o fim, o objetivo de todas as coisas, porque a palavra caridade é amor em ação. Paulo diz isso. Primeiro, nós tenhamos, né, estudamos quando ele fala sobre aquela grande passagem em 1 de Coríntios 13 sobre o amor, né, como se ele não tiver obras, né, se o amor, aquela grande composição, gravamos ontem, né, então, para assim como se diz, gravamos para o encontro passado, que vocês viram, quando ele define o amor como um ato de fé, fortaleza na crença em Deus. A fé é isto, é quando a minha fé e a minha ligação com Deus é fortaleza. Quem que destrói uma fortaleza? Ninguém. A esperança é um ato de confiança, eu entrego, eu sei que ele age, eu sei que ele está. Lemos um texto de Emmanuel no encontro passado, revejam, é uma continuidade hoje, de Coríntios nós viemos para cá, porque o Paulo, na verdade, está evidenciando às comunidades de Éfeso que falta este amor, que ele foi, quando escreve a comunidade de Corinto, ele está falando deste amor que falta na comunidade de Efésios, que está trocando este amor fundamental entre você e Cristo, você e Deus, onde não entra mais ninguém, essas núpcias que a gente chama, núpcias místicas, núpcias espirituais, as bodas com Deus, tem a parábola das virgens que esperam o noivo chegar para dedicarem-se a ele. É muito importante tudo isso em nosso caminho. Então, a pergunta hoje feita para você, para a sua aprendizagem é essa. Qual foi a descoberta mais importante da vida de Paulo? É quem ele era.
E ele descobriu isso com Cristo. Quem somos? Quem somos? Filhos de Deus. Nós perdemos essa simples resposta. Pergunta para o seu filho, quem é você? Ah, eu sou tal, meu RG é tal. Não, não. Antes disso, você tem um outro RG. Ele se chama DNA, que é as moléculas sanguíneas. Mas quem criou o sangue? Deus. Então, o seu RG de sua identidade é celeste. Mas nós não temos esse cotidiano para falar com as crianças, para pedir à infância, para pedir à juventude, para elevá-las até essa vivência que a gente chama de transcendência. Esse é o mundo da transcendência que os tibetanos lançam, que os orientais, que Lao Tse na China, e todos os conhecimentos culturais do Japão, que também todos os conhecimentos do Oriente trazem essa manifestação direta de você com Deus. Você é um cidadão celeste também. Você tem duas cidadanias. Não é só Europa, Portugal, Espanha, França e Brasil, quando você tem herdeiros. A sua cidadania, em verdade, ela é espiritual. Então, quem somos? Cidadãos do Espírito. E a grande outra pergunta, e por que vivemos? Para levar adiante essa informação. É a hora que eu começo, então, um outro trabalho em minha vida. Descobrir os dons que Deus me deu para levar adiante. E qual é o dom? O do médico, de curar fraturas, porque nós vamos encontrar em nossa fé os fraturados. Nós vamos encontrar em nossa fé aqueles que quebraram esse vínculo com Deus, esse vínculo com Cristo, porque herdou a religião entronada na pedra, na imagem, nos templos fechados. Olha, eu tenho uma experiência dos cursilhos, do tempo da minha juventude, da juventude da igreja, quando eu vim da área rural. Nós, como me sentia ali sem vida, porque você canta para Deus, para Jesus, mas a ação não é, porque no meio havia tudo que não era bom, não era verdade nas pessoas, porque logo saíam do cursilho, ou logo saíam do encontro, voltava a mesma vida. Eu, na minha adolescência, fiz não consegui mais voltar à mesma vida, porque Cristo, que era algo já dado por minha avó, minha mãe, tornou-se definitivo na minha juventude, era impressionante. Depois passei um tempo que me perdi. Pode ser que você se perca, sim, em períodos longos desta verdade, mas Ele vai cuidar, porque essa perca foi importante para você avaliar que não é nada, que tudo lá é ilusão, que tudo lá passa. O que importa é realmente estar com Ele. Aí ele diz aqui, de uma forma muito linda, nessa belíssima tradução, né, que ele afirma aqui, que muito bonito, essa lista de dons, né, que são os dons que nós recebemos, né, que justamente é o dom de curar, o dom de profetizar, o dom de ver futuro, todos os dons que a gente chama de mediunidades, tá? Não é de modo nenhum exaustiva, quer dizer, ela continua, né, ela tem limites. Lista semelhança aparece em outras cartas de Paulo, né? Mas qual é o nosso dom maior? Treinar os seguidores do Cristo. Essa é a nossa dimensão. Não, eu não posso abdicar disso no relacionamento meu, na minha vida, no estar com o outro. Você morre, você murcha. Você fica incompleto. Quando disse que o propósito dos dons, né, ele usou uma interessante palavra grega. Essa palavra era usada não apenas por médicos ao colocar no lugar um osso deslocado. Essa palavra também era usada por pescadores, olha que lindo, ao descrever como emendavam suas redes rasgadas. Então, nós vamos encontrar almas de redes rasgadas, as redes perdidas. Como faz se alimentar? Vai passar fome, fome daquele peixe sagrado, daquele alimento sagrado, que é o maná que vem do céu, e nos dá força quando atravessamos desertos, e nos dá força quando atravessamos tempestades. Paulo a usou para descrever o resultado do exercício dos dons na igreja. O de apóstolo, né, que vai pregar, o de profetas, que vai falar do futuro, os evangelistas, aqueles que têm... Nós somos evangelizadores, eu e Ana aqui, tá? Pastores, dirigem a igreja e movimentos também. Nós temos essa eclésia e nós somos responsáveis por grupos. Ana com Sanação e a minha figura de dirigente espírita. E mestres, que são os professores que dão os cursos nos centros espíritas, nas casas de oração, etc.
Olha que linda as categorias que ele lança. Todos preparam o povo de Deus da mesma forma que um médico cuida de alguém que tem um osso quebrado, ou um pescador se prepara para a pesca seguinte, consertando a rede rasgada. Olha que lindo, dá vontade de chorar. O corpo do qual somos parte, um corpo orgânico, vivo, cujos membros se interrelacionam, precisa ser coordenado, consertado, reunido. Três coisas, vamos lembrar? Coordenado, ação que coordena, ordena novamente, conserta e reúne. Eu vivo para consertar. A música no Geraldo Vandana, nasci no sertão, não tenho medo da morte, e eu vivo para consertar. Isso é evangélico, isso é crístico, isso está na fala do povo como água que corre da fonte de forma natural, parte a parte, para que essa pessoa fraturada, com a alma fraturada, possa ir ao mundo e realizar também a obra do Cristo. Chega de ser criança. Não dá para tolerar gente ingênua, bebezinhos que são alvos fáceis dos impostores. Deus quer que cresçamos, conheçamos toda a verdade e a proclamemos em amor. A semelhança de Cristo em tudo. Estamos seguindo o Cristo, que é a base de tudo que fazemos. Eles nos mantêm juntos. Sua respiração e seu sangue fluem através de nós. Pense nisso. Nossa, eu fico emocionada. De verdade, gente. A respiração de Cristo. Quando aqui que foi que eu entendi, quando o Chico falava, respira, inspira, Jesus está entrando em você. É essa passagem, ele lia a Bíblia, ele era um conhecedor profundo, tem várias lá no quartinho dele, quando a gente vai, a gente vê as Bíblias ali do ladinho da sua cama. Olha ali, é muito lindo, gente, é muito maravilhoso, né? Por isso, então ele diz, estamos seguindo Cristo, que é a base, ele nos mantém juntos, sua respiração e seu sangue fluem através de nós, nutrindo-nos, para que possamos crescer com saúde em Deus, fortalecidos em amor. Hoje eu ouvi de uma senhora que recebeu duas crianças. A mãe é nóia, né, que eles chamam, tá para longe e também está realmente na rede. A avó muito velha não pode criar, entregaram para ela. Ela já tem 89. Somaram 91 crianças que ela cuida e nós damos um apoio. O nome dela é Dona Vita, Vita de vitalidade, de vida. Ela me disse isso hoje, sabe, irmã? Quando me perguntam de onde eu tiro força para tudo isso, eu digo, olha, quem é o forte aqui? Eu? Não, jamais vou substituir ele. É Deus, primeiro. E aqui na terra, o corpo do Cristo. O sangue dele está no meu sangue. Ela repetiu essa passagem. Eu falei, nossa, é a passagem de Efésios que eu estou estudando para hoje. Ela falou, é isso mesmo. Também ouvi o meu pastor falar na igreja. Olha que lindo, que é um padre. Na verdade, ela está ligada a um catolicismo. Ou protestantismo, não importa, não é? Nutrindo-nos para que possamos crescer com saúde em Deus, fortalecidos em amor, porque Deus é amor. Entendam, não é em alguém, quem. Vamos sair dessa infância, dessa infantilidade. O bebê cresce, ele precisa crescer, voar. Você vai querer que um passarinho fique no ninho a vida inteira? É triste ver um passarinho com asinhas encolhidas, pequenininho, anão, quando ele pode ser um gigante águia, uma gigante águia cortando os céus, descortinando horizontes. Isso dói. Isso dói. Não é verdade, mas é assim que humanamente nós estamos. Oi, gente linda de novo. Repetindo as palavras da nossa querida irmã Eliana. Minha alma fraturada encontrou em Minas Gerais, no exemplo e amor do nosso querido Chico Xavier, a cura da minha alma fraturada. E aí ela segue dizendo: a poesia me levou ao desespero e o Cristo me levou à cura e à superação. Que nós possamos encerrar com esse testemunho tão lindo. Rubem Alves dizia que nossa querida irmã Eliana era a Cecília Meirelles do século XXI. Eu nunca li poesia tão bela. E ela deixou a poesia para servir a Jesus. Eita, alma fraturada que nos consola todo dia, irmã. Gratidão pelo exemplo. Gratidão por ser minha mãe, viu? Vou caminhar, vou caminhar,
Com Jesus vou encontrar, seguir seus passos, olhar seus olhos. Com Jesus vou encontrar. Vou caminhar, vou caminhar. Com Jesus vou encontrar. Quero Jesus, tenho Jesus. Jesus é o meu caminho. E desse lugar onde Jesus tem sido o caminhado da nossa querida irmã Eliana, nos ensinando o caminho para também chegar nesse amor, onde todas as viagens, todas as compras, todos os supérfluos, tudo se deixa de lado porque eu tenho meu amor com Deus. As minhas fraturas vão se ordenando, se consertando, se reunindo junto a Jesus, ao amor do Cristo por todos nós. Gratidão. Sigamos caminhando. Então, fechando o nosso encontro hoje com carinho e gratidão, essa força que move, a nossa questão hoje era essa, a nossa pergunta. Sempre precisamos ter essa pergunta: quem somos? E para que nós estamos vivendo? Se não me engano, como foi que formulamos, vou rever aqui no nosso caderninho de anotações. Né? Como descobrir quem somos e por que vivemos? Olha, como descobrir quem somos? O caminho é é a sua vivência com Deus, é o seu estar continuamente através do estudo. Por isso, então, o estudo é importante. Então, você chega e o curador põe os pinos da sua fratura da alma e você é refeito todo. Aí você vai, então, reencontrando com aquela alegria, com aquele que trouxe, ele vai te levar àquele que curou, ou que lhe deu o dom de curar fraturas. Aí você entra em contato direto com este, que é Deus, e se transforma também em um dos atributos que Paulo coloca aqui: evangelizador, profeta, ou aqui os dons que ele escreveu, e que dentro da nossa cristianismo divino são as variáveis da mediunidade. Hoje há um equívoco profundo, um dia conversaremos sobre isso, sobre os dons mediúnicos, e como Allan Kardec tocou esses dons. E seria longo, mas chegará o dia de falarmos. Hoje não, vamos ficar nessa questão bem importante, bem essencial em nossas vidas. Como descobrir quem somos, ou seja, a nossa descoberta, né? Por que vivemos? Eu vivo para o dom da cura, eu vivo para o dom de encontrar pessoas fraturadas. Sei que elas estão distantes de Deus, vazias de Deus, como eu estive. E então, busco isto. A cura não se dá de um homem para outro homem. Você vira ídolo, você vira idolatrado. Aquele terapeuta que você nunca mais deixa por 20 anos da vida e nunca muda nada em você. Enfim, a ciência da Terra, ela auxilia. Mas a cura, que dá vida, vitalidade, alegria, força, ela vem das forças divinas. Grande beijo no seu coração. E assim, com todo carinho, nós vamos encerrando o encontro maravilhoso da Epístola de Paulo às comunidades de Éfeso. Ai, quão carinhosa é Éfeso para nós. No próximo encontro, talvez possamos dar continuidade na próxima quinzena. E aí, então, falarmos um pouco mais da comunidade em Efésios, perdão, em Éfeso, com os Efésios e as suas lutas e a beleza dos seus caminhos. Boa tarde. Ergamos nossos olhos a Deus. Façamos a nossa comunicação com Deus. É Ele que dá o dom da nossa fala, é Ele que dá o dom da nossa cura. É dele, por Ele, com Ele. É uma grande verdade. Nunca se esqueça disto. Nunca tire isto do seu coração. É uma aquisição definitiva
Você pode adquirir isto. Tem aquela história que a gente contou no outro encontro, não é? Dos 3 demônios, contamos apenas do primeiro, né? Que quer corromper os homens. Aí um pergunta, aí os 3 ficam gestulando qual a melhor forma de trazer, né? Uma fábula antiga, né? De distrair as pessoas do seu caminho com Deus, não é? E o primeiro demônio fala, né? Vamos dizer que Deus não existe. Qual é a resposta do segundo demônio mais habilidoso? A segunda resposta é genial. Ele diz, inútil, não, por aí a gente não... Ao contrário, porque Deus existe dentro deles. E a qualquer momento, Deus pode aparecer. E a qualquer momento, ele pode descobrir Deus dentro dele e o perdemos novamente. Não, não, não é por aí que nós venceremos Deus dentro dele. Então, veja, Deus está escrito aonde? Como lei de amor na sua consciência. A primeira pergunta do livro, o que é Deus e onde ele está? Quem sou eu e o que é que eu vim fazer? E na grandeza e na maravilhosa pleiade de carinho e de amor por este ser divino e encantador, nós tivemos na figura do Cristo o carinho e o encanto de um caminhante, tão pertinho de nós, tão dentro de nossas vidas, tão próximos de nós, como poucos vimos em nossos caminhares, nos nossos caminhos. Pai, bondoso, imenso e grandioso, a minha fome acrescentas o pão celeste, que preenche minha alma de sentido e que me aquece. Pai, eu encontro em vós, ó Deus, grandeza de toda grandeza, beleza de toda beleza, como escreve Santo Agostinho, aquele que te encontrou dentro de si mesmo. Procurava-te, Senhor, lá fora e estavas aqui dentro de mim mesmo. Quão tarde, tarde te amei. Quão tarde te amei. Ele teve esse sentimento de que, quando encontramos ele, achamos que é tarde, mas não é, foi a hora melhor. Assim, levanta os teus olhos e vê se ele está aí. Se não está, busca conhecê-lo verdadeiramente. Qual o nome dele? Vou deixar a pergunta no ar para o nosso próximo encontro. Amor, sim, mas reticências. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. A tua vontade seja feita, Senhor, em mim, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas. E nesse momento, vai até aquele que você ofendeu, mas que você nem sabe que ofendeu, mas ele sabe, ele se sente ofendido até com a sua própria existência, até com a sua própria beleza interior, com a tua fé. A inveja faz inimigos gratuitos. E entrega a ele as suas vibrações de amor, de compreensão. E veja sob as hóstias de Jesus, o anjo à sua direita, à sua esquerda. E que traga a consciência dele, como Jacó, que orou tantos dias, né, para que seu anjo impedisse aquele irmão que veio buscar para matá-lo. E o anjo leva num sonho, né, para ver Jacó, que havia mudado de vida. Assim, Senhor, leva até este inimigo a minha mudança, que às vezes são inimigos gratuitos, não é? Não, guardam memórias muito trágicas e dolorosas de nós em vidas pregressas. Nós temos o paradigma das vidas anteriores e compreendemos que o que é não justificado agora, o é a sua raiz de outrora. Pai, assim me entrego a vós nesse entardecer. Devemos no maior, abençoa grandemente, Senhor, todos que sustentam. Você acompanhou Caminhando com Jesus,